Ele é pastor, cantor, músico e compositor brasileiro e da música evangélica. A história do pastor Demar de Campos se confunde, inclusive, com a história da música gospel no Brasil. Tanto que na década de 1970 era um dos únicos produtores de cânticos evangélicos com grandes projeções. Suas músicas e versões marcaram a música gospel brasileira e nós, do De Tudo Um Pouco, vamos ter o privilégio, inclusive, de ouvir essa história aqui do pastor Demar de Campos. Deixa eu te perguntar, pastor, porque realmente, quando a gente lê tudo isso, fica até pequeno diante daquilo que Deus fez na vida do Senhor. E quem convive com o Senhor pouco ou muito, sabe dessa humildade e esse reconhecimento da sua história quando você reconhece tudo isso a Deus e sabe que Deus te chamou para esse ministério. Fala um pouco da sua história para quem está em casa. Acho que nada melhor do que o autor falar mesmo da história. Bom, a minha história começou com as orações da minha mãe. Ela ficou viúva na idade de 40 anos. Nós somos 5 irmãos. E ela teve a oportunidade de participar de um culto doméstico, da importância do trabalho no lar, né, das células, né. Então a minha história começou numa casa, né. E ali a dona Teresa se converteu e ela, a partir daquele momento, ela começou a orar pela salvação dos filhos e ela levou os 5 filhos a Cristo através da oração. E aí então começou a minha história, né, minha história de amor com Jesus, né, como eu digo no CD. E eu me converti em 1974, logo já fui batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e me matriculei num curso, num seminário teológico por 3 anos. Estava com, sabe, aquela sede de querer conhecer, de ler a Bíblia, eu estava naquele primeiro amor intenso, né? E desde então Deus tem preservado a nossa vida. Aí encontrei aquela senhora ali, a dona Aurora. Filma lá a dona Aurora, por favor, gente. Ela que deve ser responsável por muitas coisas, né, pastor? Com certeza, com certeza. Com quem estou casado há 31 anos. Olha lá, dona Aurora, lindíssima. Prazer tê-la aqui também, viu, dona Aurora? E com ela nós tivemos Rodrigo, Mariana. Eu tive Rodrigo, Mariana e Juliana, nossos 3 filhos. Estava dizendo aqui pro pastor Vinícius, né, que só falta casar uma, né, que é a Mariana. Né? Ontem nós cobramos isso dela, inclusive. Nós encontramos a Mariana e falamos, Mariana, está chegando a hora, minha filha. Aí eu ouvi falar que aqui em BH tem bastante opções. Então vou começar a vir mais para cá. Né? Frequentar o culto do vídeo. Agora, pastora, na música, é claro que Deus fez uma obra fantástica na vida do senhor, como pastor, mas como foi... como que caracterizou Ademar de Campos em música? É impressionante como todo mundo lembra da sua voz, de coisas tão profundas. Como é que foi o início de tudo isso, pastor? Quando a gente em pregação ensina que Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, isso para mim é muito verdadeiro. Porque a minha história com a música foi assim. Meu pai era um policial, investigador policial, uma pessoa muito destacada em São Paulo, lá de onde eu sou. E ele sempre gostou de música, então ele fazia com que eu decorasse as músicas dos cantores preferidos dele, organizava festa em casa, contratava um violonista e lá, pelas tantas, na época eu era Demarzinho, né? Demarzinho lá, cantar Orlando Silva, Nelson Gonçalves, era o ponto, era o ápice da festa, né? Então essa foi a minha iniciação, minha aproximação com a música. Depois meu pai morreu, eu tinha 14 anos, mas aquela semente estava lá. Eu ouvia muito na época, porque eu não era convertido, muito rock, pop, né? As bandas da minha época eram Steppenwolf, que mais? O Felipe conhece todas, pastor. Depois pode fazer um bate-bola. Algumas eu acho que eu vou conhecer pela história, porque com certeza quem faz a música que o pastor faz, escutou muita coisa boa. Sim, né? sim. Escutou muita coisa boa. Você saiu bem, Felipe. Você saiu bem. Vou fazer uma pergunta pelo seguinte, hoje em dia, existem muitos músicos, muitas bandas surgindo aí, e inclusive vários estilos diferentes que não existiam naquela época. Sim. Mas pelo fato de você ter sido um percussor da música evangélica, houve alguma resistência? Como que era o cenário da música naquela época? Houve alguma resistência por parte da igreja? De talvez, como eram os cânticos naquela época? Como que você foi o pioneiro nisso? Você enfrentou alguma resistência desse tipo? Enfrentei, sim. E não só resistência, como uma certa perseguição e até ameaças, num certo sentido, né? Porque imagine, em 1988, quando eu gravei Pelo Senhor Marchamos, assim, né? Ao vivo, foi a primeira gravação ao vivo, né?
E a gente, naquela época, a igreja estava sendo trazida para esse despertamento do louvor e da adoração, e com a igreja participando junto, né? Porque antes era mais o cantor aqui, a igreja como ouvinte, né? E Deus estava fazendo esse processo de transição, da igreja ser mais participativa. E era uma coisa tão intensa, tão forte, que a gente não conseguia assim, segurar. A gente cantava e saltava de alegria, né? Ao ritmo da música. Então, pessoal, a igreja que dança é do diabo. Aí não deixava ninguém ir nos cultos que a gente realizava e fazia campanha contra. Foi um negócio assim, meio bravo, mas depois, hoje todo mundo dança, hoje todo mundo está feliz. Desbravura. Hoje a briga é, você não dança? Sai do chão, filha. Hoje está dançando muito. Hoje. Então foi bem isso, sabe? Foi realmente um processo doloroso, mas eu acho que compensou. Porque com certeza. Abriu portas aí. Abriu portas. Tem até uma participação ao vivo, pelo telefone, do Mairo, né? Mairo de Santo Agostinho, ele quer falar inclusive sobre essa diversificação musical. Inclusive, Mairo, alô, bom dia. Alô, bom dia. Que a paz seja com você, meu querido. Graças a paz, gente. Tudo bom? Você quer acrescentar aqui um assunto tão bom que é assunto sobre a música gospel brasileira, é sempre muito bom. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Exatamente. Pastor Demar, inclusive, eu me lembro no princípio da minha conversão, eu ouvi o senhor cantando com o pregador Lu, aquela música Yeah, e influenciou muito porque eu vim de um meio de hip hop, escutar músicas seculares, e que me influenciou ver um pastor cantando hip hop. Eu falei assim, puxa vida, esse negócio é bom mesmo, e o pessoal se envolve, e eu fui quebrando aquela resistência. Eu também posso, né? Você pensou, né, Mário? Eu também posso. Eu falei assim, puxa vida, na igreja tem hip hop também? Eu pude até, inclusive, levar as outras pessoas. E eu queria saber do pastor justamente o assunto que está sendo tratado, porque hoje em dia existe funk, forró, vários estilos musicais que conseguem alcançar pessoas de estilos diferentes para Cristo. Myron, o pastor vai responder a sua pergunta. Eu quero já te agradecer a sua participação. Deus te abençoe, viu, Myron? Amém. Maurício? Oi? Inclusive, eu encontrei com você no shopping, na praia de alimentação. Você não mandou meu abraço ao vivo, rapaz? Ô, Myron! Quem foi que disse que ele não mandou? Essa aqui vai pro top 5 do CQC, o Myron. Quem foi que disse que ele não mandou, Myron? Vai mandar um abraço pro cara, não vai? Que Deus te abençoe, cara. Você foi uma simpatia no shopping. Foi, grande abraço a você. E quando eu precisar de qualquer coisa aí do BH Shopping, é com você que eu vou falar. Falou, Myron? Tá ok, toma as ordens. Deus abençoe, Myron. Amém. Tchau, tchau. Eu fui cobrado aqui, pastor. Agora você me salva aí. Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Myron, né? Isso, Myron. Myron. Então é o seguinte, a questão do ritmo ela é muito interessante porque Deus criou a gente assim. O ritmo não é uma coisa externa, ela está dentro da gente, é interno, né? Porque tudo que você faz com ritmo. O seu batimento cardíaco, ele obedece um compasso, um tempo, né? Um time. Então, tudo assim. O seu andar não é descompassado, você anda assim, né? Tudo. Então, o ritmo é uma coisa muito, muito rica. A questão é a maneira como usa e para o que usa, né? Então, eu não tenho assim nenhum preconceito com qualquer tipo de ritmo, seja rock, seja reggae, seja samba. Eu circulo em todas as praias aí nesse sentido para poder levar a mensagem como aconteceu com você, né? Me viu cantando Eu Sou Grato lá com o pregador Lu, e a gente faz isso com aquela consciência cristã, vendo como uma oportunidade de você expressar aquilo que está dentro de você e crendo que Deus vai usar de uma maneira sobrenatural como só Ele pode e sabe usar. Então, é isso que acontece. Com objetivo, né, pastor? É legal até porque essa discussão sobre ritmo, ela acontece porque fora do Brasil, o gospel é um estilo musical, que são os corais americanos, aquela coisa toda e tal, muito ligado ao black music e etc. No Brasil, então, a gente chama de gospel não esse estilo musical. Então, muitas pessoas que até não são evangélicas ou católicas, que nos assistem aqui no Estudo um Pouco, elas têm essa dúvida. Quando fala música gospel, o cara pensa que é aquele estilo coral, black music, ele já faz essa relação. Só que no Brasil, o que é chamado de gospel é o que eles chamam lá fora de Christian music, que é a master desse gênero musical, na verdade. E os estilos, os ritmos, aliás, dentro do gênero gospel aqui do Brasil são variados. Então, a gente tem samba, a gente tem rock, a gente tem pop rock, tem rap, tem hip hop, que é o caso aí do pregador Lu.
É bom as pessoas entenderem que essa diversidade foi criada por Deus. Se ela é usada para o bem ou para o mal, é apenas a forma como se usa, mas é uma criação de Deus. Então é interessante que a gente use os ritmos da melhor maneira possível, que use o funk, que toque, que seja sem a que use o funk, mas sem a sensualidade, que use o rock, mas sem o apelo da violência, que a gente utilize então toda essa criação de Deus em benefício dos seres humanos e em glória e honra ao próprio Deus. Aliás, Felipe, o diabo é criador de nada, né? Ele é copião de tudo. Eu sou um adendo que eu faria é o seguinte, às vezes eu vejo pessoas defendendo uma bandeira rítmica, né? Não, porque o ritmo X é o ritmo, não tem esse negócio. O ritmo X é uma ferramenta, é um instrumento para você veicular, você passar a mensagem, né? Não tem compromisso com o ritmo. Meu compromisso é com o Senhor, Criador dos ritmos, né? E Ele depositou em cada um de nós um conteúdo, uma riqueza espiritual que vai passar para as pessoas, independente do ritmo A, B, C ou D.